Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, né? A mais um esboço de pregação. E neste esboço de pregação ele é totalmente direcionado para um culto de família, mas que você também pode adaptá-lo conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Você pode estar ministrando um culto de domingo, um culto de doutrina da palavra, enfim, tenha liberdade para poder se inspirar e deixar Deus te usar sobremaneira. Amém? A mensagem de hoje nós colocamos um tema que é vencendo as crises. Deixa eu colocar aqui a tela para mim aqui. Vencendo as crises familiares no mundo de hoje. Esse esboço está baseado em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Eu recomendo que você faça a leitura, eu não vou ler aqui o texto. Mas aqui fala sobre as duas edificações, a parábola das duas construções, a casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. O objetivo dessa pregação é levar o seu ouvinte a uma reflexão. Se verdadeiramente, né, porque às vezes ele pode estar achando que está edificando a casa dele sobre a rocha, mas na verdade as atitudes, os comportamentos podem estar mostrando totalmente o oposto, que ele está construindo a casa dele sobre a areia. Mas isso não é para ele gerar é apenas para confrontá-lo, mas não que ele venha entrar em pânico, porque mesmo que ele ainda esteja construindo a casa dele sobre a areia, ainda há solução. Ainda há tempo, e hoje é o tempo, hoje é o dia de parar de edificar a sua casa, a sua família sobre a areia e começar a edificá-la sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não vou ler aqui o texto bíblico, mas recomendo que você faça a leitura, não somente desse texto, mas dos exemplos a seguir que a gente vai estar trazendo para que você possa se inteirar, né, dos textos, das passagens, das histórias, para que quando chegar no momento da ministração você possa estar ali preparado para deixar Deus te usar grandemente. Então nós vamos dividir esse esboço de pregação em três partes. Primeira parte, exemplos de famílias em crises. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, eu trouxe 4 exemplos na Bíblia de famílias que passaram por momentos de crise. Você pode também usar estes 4 exemplos ou, baseado aí na instrução do Espírito Santo, colocar outros exemplos também que você desejar, tá? E aí no segundo ponto a gente vai falar sobre o modelo de família firmada sobre a rocha e no terceiro ponto o modelo da família firmada sobre a areia, né? Como identificar se a nossa família está sobre a rocha ou está edificada sobre a areia. A gente vai abordar isso nos pontos 2 e 3, tá? Na introdução, você pode abordar da seguinte maneira. Hoje nós vivemos dias onde nós vemos muitos conflitos, são brigas, confusões, às vezes confusões, né? Brigas de trânsito, brigas dentro de trabalho, brigas dentro da igreja, por poder, por microfone. Às vezes a gente se depara com cenas como estas. Mas, muito mais do que isso, nós estamos vendo todos os dias, às vezes diante de nós, ou quando alguém liga a televisão, ou abre o celular para ler uma notícia, ou aparece na sua timeline lá da sua rede social, é morte, é briga, é confusão envolvendo famílias, irmão contra irmão, a nora contra a sogra, né? E problemas entre genro, entre sogro, entre pai e filho, mãe e filha, e por aí vai, entre tio, sobrinho, avô, problemas relacionados à família. O inimigo tem atacado muito forte nas famílias. Família é projeto de Deus e por ser projeto de Deus é um projeto perfeito. Mas o inimigo ele vem investindo pesado para destruir, para implantar guerra dentro das famílias, guerra dentro de lares, dentro da minha casa, dentro da tua casa. É o desejo do adversário. E muitas vezes nós passamos por conflitos também. Não só questões espirituais, mas a palavra de Deus diz, né? Jesus mesmo vai dizer que no mundo tereis aflições. E muitas vezes a gente passa por momentos de dor, momentos de desemprego, de porta fechada, momentos de enfermidade. E como é que nós lidamos com isso? Como é que a nossa família lida diante das enfermidades, diante de portas fechadas, diante dos dias maus?
o que vai determinar a nossa maneira de como se comportar diante dessas situações é justamente se a nossa casa, a nossa família está edificada sobre a rocha ou se está edificada sobre a areia. Se a nossa família estiver edificada sobre a areia, teremos um tipo de comportamento diante dos conflitos. Mas se a nossa família estiver edificada sobre a rocha, diante destes mesmos conflitos, o nosso comportamento será diferente, porque estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E aí você pode fazer essa breve introdução no seu esboço de pregação. E aí vamos ver alguns exemplos de famílias registrados na palavra de Deus que passaram por crises. Na família de Adão e Eva teve crise. Muitas vezes a gente acha que não vai passar por crise, mas a palavra de Deus é algo tão interessante que aqui está os momentos de glória, os momentos de vitória de muitos personagens, mas também estão os momentos de crise. Ficou registrado os momentos, de queda, os momentos de aflição, os momentos as atitudes que eles fizeram e cometeram errado, que desagradaram ao Senhor. E tudo isso nos serve de inspiração, para que a gente possa seguir ou não seguir. Os exemplos bons para serem seguidos e os exemplos ruins, as atitudes ruins, para a gente não seguir. E na família de Adão e Eva, nós vamos ver Caim e Abel. Ao cabo de dias, os dois vão levar uma oferta para o Senhor. E é interessante a palavra de Deus, que Deus ele vai olhar primeiro para Abel e vai se atentar para o coração de Abel. E depois Deus vai olhar para a oferta de Abel e vai se atentar para a oferta. Mas quando chega a vez de Caim, Deus primeiro olha para o coração de Caim e rejeita o coração de Caim. E como consequência, rejeita também a sua oferta. Porque Deus não está interessado na oferta em primeiro lugar. Deus está interessado no coração. Então o nosso coração é que vai revelar o valor da nossa oferta. O coração de Caim já era um coração que estava corrompido, um coração que já estava inclinado para o mal, para a maldade, para o pecado, enquanto o coração de Abel estava inclinado para as coisas do alto, estava inclinado para andar em obediência à vontade de Deus. E porque o coração de Caim estava inclinado para o mal e viu que Deus rejeitou a si e a sua oferta, ele vai matar o seu irmão. E a palavra de Deus diz que a terra ela clama pelo sangue de Abel. Então veja que por causa do ciúme, quem estava errado era Caim, o seu coração inclinado ao mal. Mas ele não vai entender isso. Ele não vai entender, poxa, o meu coração que está inclinado ao mal, então deixa eu mudar meu comportamento, deixa eu mudar minhas atitudes para que Deus possa me aceitar. Mas ao invés dele mudar suas atitudes para que Deus pudesse aceitá-lo, ele vai preferir matar o seu irmão. E hoje é o que nós mais vemos, irmãos contra irmãos, dentro das nossas famílias. Quantos irmãos contra irmãos? Eu não quero nem trazer isso para o lado espiritual, para dentro da igreja, que a gente vê muito também irmãos espiritualmente falando, Irmãos de igreja contra irmãos de igreja, mas eu quero trazer aqui no âmbito familiar. Quantos conflitos, quantas guerras eu conheço e você conhece, brigas entre irmãos. Porque às vezes Deus abençoa um, depois não abençoa o outro, porque às vezes um está prosperando, o outro não. Às vezes por inveja, por ciúme. Era uma crise que estava instalada dentro da família de Adão e Eva. E às vezes pode acontecer na nossa casa. E como nós vamos lidar com ela? Um outro exemplo que a gente pode trazer de uma família que passou por crise é a família de Jacó. Jacó teve muitos filhos, mas aí ele teve José, que foi que ele teve como filho preferido. Por quê? Porque era o filho da mulher que ele realmente amava, da mulher que ele teve que trabalhar 14 anos. José era estéril, a sua mãe. Mas aí José nasce e ele se apega muito ao seu caçula. Isso vai trazer conflito dentro da sua própria casa. Essa preferência por José vai estimular os outros irmãos a rejeitar José.
a odiar José, a ter inveja por José, a armar uma cilada contra José, a jogá-lo no poço e a vendê-lo como escravo, também por inveja. Por quê? Por causa de preferências. Olha aí o cuidado que a gente precisa ter como pai, como mãe, que às vezes acaba preferindo um filho do que o outro, e a gente acaba arrumando um problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez você possa ter sido um filho que talvez foi rejeitado, talvez o teu pai preferia lá o teu irmão, a tua irmã, e talvez você tenha mágoas guardadas no teu coração contra o teu pai, contra a tua mãe, e às vezes contra o teu irmão. Mas hoje é o dia que Deus vai te estimular, trabalhar no teu coração para que você venha liberar o perdão da parte de Deus para o teu pai, para a tua mãe e para o teu irmão, para que a tua vida possa romper e avançar. Porque quando a gente olha para José, a gente vê que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava no projeto de Deus. Ele ser odiado, ele ser invejado, ele ser jogado no calabouço, né? Ele ser vendido como escravo, estava dentro do propósito de Deus para algo maior lá na frente. E muitas das vezes isso pode acontecer na minha vida e na tua vida. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer esbravejar, fica indignado, cria um rancor, uma mágoa. Mas a gente precisa entender que muitas vezes Deus tem um projeto maior lá na frente. Então hoje, se você tem uma mágoa, hoje é o dia, a noite que o Espírito Santo de Deus vai te dar força para que você possa perdoar, liberar o perdão no meio da tua casa, no meio da tua família. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui de família que viveu crise é a família de Abraão. Abraão e Sara tinham uma promessa que estava sobre a vida deles. Qual era a promessa? A promessa de que eles seriam pai. Abraão seria um pai de multidão. Sara também uma mãe de multidão. Mas parece que o tempo foi passando, a promessa não se cumpria e Sara se precipitou. Já tem tanto tempo que Deus fez a promessa e nada, já passou 10 anos e nada. Toma aqui, Abraão, a minha serva Agar, se deita com ela. Vamos dar um jeitinho brasileiro, né? Lá era o jeitinho hebreu. Porque parece que Deus esqueceu de nós. Fez uma promessa, mas se esqueceu. Ou talvez não tenha capacidade de cumprir aquilo que ele prometeu. Então vamos dar um jeitinho, vamos ajudar Deus. E aí acabou, por causa da sua precipitação, arrumando um problema sério para a tua casa, uma crise na tua casa. Uma crise que se instala até os dias de hoje entre os povos palestinos e a nação de Israel. Então muitas das vezes nós podemos estar tomando atitudes dentro da nossa casa, comportamentos precipitados, comportamentos de precipitação que na verdade a gente está construindo uma crise dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o exemplo de Eucana, que tinha Ana como esposa, mas a palavra de Deus diz que Deus é quem vai fechar a madre de Ana. Ana não era estéril, é detalhe da palavra de Deus. Na verdade, Deus é quem vai fechar a madre de Ana, vai impedi-la de gerar. Porque enquanto Ana queria um filho, Deus queria era um juiz, Deus queria um sacerdote, Deus queria um profeta. Então muitas das vezes a gente quer gerar algo, mas na verdade Deus não quer que a gente gere aquele algo, Deus quer gerar algo maior através de nós. Mas aí Eucana, né? Eucana. Aqui às vezes eu tenho uma outra mensagem, vou liberar numa outra pregação sobre Eucana, que às vezes é mais fácil a gente ir pelos meios do mundo do que pela oração. Porque Eucana, pela lei, já que a minha esposa não pode gerar, então eu posso me casar, escolher uma outra mulher para poder gerar e dar continuidade na minha descendência. Ele achou mais fácil ir pelas leis naturais do que fazer como Isaac, que quando a sua esposa não gerava, ele orou durante anos
Não me lembro agora se foi 20, 40 anos, a gente pode conferir depois, mas orou durante anos, incessantemente, para que Deus abrisse a madre de sua esposa. Isaac escolheu o caminho da oração, Eucana escolheu o caminho mais fácil, o caminho dos homens, segundo a lei dos homens. E sabe o que ele aprontou para a casa dele? Crise. Trouxe Penina para dentro da tua casa. Uma mulher que começou a gerar, gerou. Trouxe o resultado que ele queria para ele, momentâneo, mas trouxe conflito para dentro da tua casa. Trouxe conflito para o meio do teu lar. Mas Ana continua ali, perseverando, perseverando no templo todos os anos, até o dia que Deus cumpriu a promessa dele. Então veja alguns exemplos que eu trouxe aqui de comportamentos de pai, de irmão, de pessoas de maridos que se precipitaram, de esposas, né, que tomaram comportamentos e atitudes que geraram crise dentro dos seus lares, e a gente precisa nos cuidar com relação a isso, para que os nossos comportamentos não venham estar gerando crise na nossa família. Às vezes a gente está passando por crise, às vezes a gente está passando por situações difíceis na nossa família, na nossa casa, mas muitas das vezes é fruto, é consequência de algo que nós mesmos plantamos. Mas vamos avançar. Ponto 2. A minha família sobre a rocha. A minha família firmada sobre a rocha. O primeiro modelo de família. E esse é um modelo que a gente precisa seguir, que a nossa família precisa seguir e precisa estar instalada, estruturada sobre a rocha. Rocha é símbolo de resistência. É símbolo de durabilidade, de persistência, firmeza e estabilidade. O projeto de Deus para a nossa família, para a nossa casa, é que a nossa casa, a nossa família tenha justamente as mesmas qualidades de uma rocha. Ou seja, se a rocha é símbolo de resistência, que a nossa família também seja símbolo de resistência. Pode vir o vento, pode vir as tempestades, vai vir o dia mau, mas a nossa família vai resistir para a glória e honra do Senhor. Rocha é símbolo de durabilidade. A nossa família também será símbolo de durabilidade. O que é durabilidade? Casamento que dura. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantas pessoas já casam na mentalidade de que se não der certo, a gente separa, divorcia, se não der certo. Tem tempo que eu não assisto televisão, anos já, novela, então muito tempo. Mas um dia desse eu estava aí, fui na minha avó, estava lá jantando, ela gosta, né, de assistir, enfim, e passou lá na televisão, a filha já orientando a mãe, já era divorciada, mãe, se casa de novo, se não der certo, separa, olha só, a mídia está implantando isso, as novelas, o mundo está implantando isso, casa, se der errado, separa. Mas a minha família é símbolo de rocha, é símbolo de durabilidade. Quem Deus uniu, o homem não separa. E é esse o pensamento que você precisa ter, por mais que você esteja enfrentando crise no teu relacionamento. Mas você vai lutar pelo teu casamento. Você vai lutar, você não vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Separa. Mas você vai pelo caminho da oração. Tu vai pelo caminho da restauração. Por quê? Porque a tua casa precisa estar edificada sobre a rocha. Rocha é símbolo de persistência. É símbolo de firmeza. E a nossa família também é uma família que vai persistir, que vai perseverar. Perseverar até o fim. Rocha é símbolo de estabilidade. Ou seja, estabilidade aqui é uma linha reta, uma linha. E quantos relacionamentos, quantas famílias vivem altos e baixos, um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia briga, 2 dias sem brigar, daqui a pouco briga de novo e pede perdão e fica naquela briga, instável. Mas a família que é edificada sobre a rocha,
Às vezes vai ter sim os momentos, né? Às vezes de desavença, é um casal, cada um pensa de uma maneira, de uma forma, mas aí um cede aqui, outro cede lá, e guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus, o casamento se mantém estável. Por quê? Porque está firmado na rocha. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, peguei aqui só o iniciozinho do versículo, recomendo que você leia todo o contexto. Diz assim que ele, está falando de Deus, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então toda a família, toda a casa que está firmada sobre a rocha é obra perfeita. Existe uma promessa de que mesmo enfrentando as tempestades, a família firmada na rocha permanece firme e inabalável. Parte B. Como firmar nossa família em Jesus? Primeiro, colocando Jesus no centro das decisões. Às vezes a gente tem muitas decisões para tomar, sim, decisões importantes. Não estou falando aqui sobre o tipo de roupa que vai vestir, não, mas decisões importantes. E às vezes a gente toma decisões de forma precipitada, sem consultar a nossa família. O marido toma decisão sem consultar a esposa decisões grandes sem consultar o marido, sem consultar a família e principalmente sem colocar Jesus no centro da decisão. Jesus, vamos orar? A gente quer fazer isso, a gente quer trocar de casa, a gente quer mudar de cidade. Vamos orar, Senhor, é da tua vontade. Vamos colocar Jesus no centro da nossa decisão. Se ele falar sim, então vai ser sim. Se ele falar que não, por mais que nos doa, mas vamos obedecer. Vamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Isso é uma família firmada na rocha. Segundo, o que é uma família firmada na rocha? Uma família que busca estabilidade e resistência por meio da fé em Deus. Porque o mundo, quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente só vê problema, só vê conflito, só vê guerra, só vê, às vezes, leis, às vezes situações, governos, que a gente olha e fala, não tem jeito, o cenário é de morte, o cenário é catastrófico, o cenário é negativo, é escuro. Mas a gente caminha não por aquilo que a gente vê, mas nós caminhamos por fé. E a nossa família, que está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, caminha também por fé. Enfrentando as tempestades familiares com base na palavra de Deus. Eu já falei até um pouco sobre isso. Às vezes a gente passa por conflitos de relacionamento, conflitos com filho. Quantos conselhamentos a gente vê de filhos que, às vezes por causa da rebeldia, às vezes porque são influenciados por causa das ideologias, e aí o conselho coloca para fora de casa, expulsa. Mas não, vamos lá, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia me aconselha? A Bíblia me aconselha a amar. A Bíblia aconselha a abraçar, a trazer para mais perto. O mundo aconselha o divórcio, mas e a Bíblia? O que ela aconselha? O mundo tem muitos conselhos para dar, mas a Bíblia tem os conselhos mais sábios e mais importantes que vai manter a nossa família edificada sobre a rocha. Um outro ponto, como firmar nossa família em Cristo Jesus, permanecendo firme, mesmo diante das crises. Quantas vezes, diante das crises, os primeiros pensamentos vamos desistir. Esse negócio de igreja não é para mim, não. Esse negócio de servir a Jesus é tão difícil, de renunciar. Às vezes a gente quer desistir. Quantas pessoas desistem quando começam a surgir as crises, quando começam a surgir os primeiros problemas, conflitos? Desistem de Jesus, desistem do Evangelho. Porque às vezes dentro da igreja houve um probleminha, às vezes alguém olhou torto, às vezes alguém não cumprimentou. Mas não, a nossa família vai continuar firmada na rocha, mesmo diante das crises, mesmo diante dos problemas, das adversidades. Glória a Deus. Um outro ponto 3, que é o segundo modelo, o modelo da família firmada sobre a areia. A areia é símbolo de incerteza, símbolo de inconstância e instabilidade.
E está diretamente ligado, sabe o que? A falta de Deus é a falta de perdão e comunhão, da oração e de diálogo. Quantas famílias estão firmadas na areia? É uma família que vive cheio de incertezas. Ah, não sei, não sei. Não sei o que vai ser da minha casa, não sei o que vai ser da minha família. Você pode não saber, mas eu creio que Deus ele sabe de todas as coisas e eu creio na promessa de Deus. Se Deus falou que vai salvar, eu creio que ele vai salvar. Se Deus falou que vai libertar, eu creio que ele vai libertar. Mas aí a gente vê muitas famílias, muitos pais, já tem 10 anos que eu tô orando, Deus não fez, acho que agora não vai fazer, tá mais difícil. Agora que tá mais envolvido lá na droga, no tráfico. Antigamente era mais fácil, mas agora acho que tá mais impossível de Deus restaurar, de Deus libertar. Tá cheio de incertezas, mas não. Lembra que você está construindo a tua casa sobre a areia, sobre a rocha, aleluia, e não sobre a areia. Quem constrói casa sobre a areia está construindo sobre algo incerto. Que aí vem o vento forte. O que acontece à areia? A areia se move. E aí tudo que está construído sobre ela cai, vai embora, cai por terra. Mas a nossa família permanecerá de pé para a glória e honra do Senhor. Muitas famílias estão vivendo isso, a falta de perdão. Quantas famílias, eu falei lá no início, às vezes você precisa liberar o perdão para alguém da tua casa, para alguém no meio da tua família. Talvez existem bênçãos de Deus que estão retidas por causa da falta de perdão. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai te incomodar, vai te dar estratégia para você liberar o perdão e as bênçãos de Deus vão vir sobre a tua vida. Quantas famílias que não tem mais oração? Antigamente tinha um culto no lar. Aqui em casa nós estamos começando a voltar a criar esse hábito, o culto no lar. Eu lembro que antigamente tinha muito, hoje já não tem mais o culto no lar. O que é o culto no lar? Reúne o pai, a mãe e os filhos. Vamos orar, ler uma palavra, canta um hino, meia hora, 40 minutos de oração, de comunhão com Deus. Isso é a família edificada sobre a rocha. Mas já não tem mais isso. Isso quando tem oração. Tem crente colocando bilhetinho para poder lembrar de orar. Que coisa é essa? Famílias que não tem diálogo, falta de diálogo, não tem comunicação. Hoje, na era da internet, do celular, o dia inteiro, não tem mais diálogo, não tem mais o assentar à mesa nas refeições. Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos para que a nossa família continue sendo edificada na rocha e não na areia. Assim como a areia pode se mover facilmente, a construção familiar sobre essa base torna-se vulnerável e desmoronamentos diante das adversidades. Você tem construído a tua casa, a tua família sobre a areia ou sobre a rocha? Características que podem estar contribuindo para a edificação da minha família sobre a areia. A falta de comunhão com Deus. Uma ausência de uma vida espiritual ativa e de temor a Deus. Quantas pessoas já não têm mais temor a Deus? Até vão na igreja, até frequentam cultos, mas perdeu o temor a Deus. Não tem mais temor a Deus. Não tem mais o temor para com a palavra de Deus. Quantas pessoas frequentam cultos, mas estão longe da presença de Deus. Estão afastados da presença de Deus. Desviados, afastados dentro da igreja, perderam o temor, não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento, não tem mais vida com Deus, não medita na palavra, não ora, não busca, não jejua. A falta de perdão também é uma característica de que eu possa estar edificando a minha casa, a minha vida e a minha família sobre a areia. A falta de perdão e reconciliação entre os membros da família. Quantos irmãos brigados? Quantos irmãos brigados? Quantos conflitos de pai com filho por causa de atitudes, por causa de comportamentos que houve, que aconteceu? Porque às vezes alguém falou, porque às vezes viu. E aí gera aquela mágoa, gera todo um conflito.
Mas hoje é o dia de liberar perdão, porque você não está construindo a tua casa sobre a areia, mas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus deixa de ser uma prioridade na nossa tomada de decisões, é sinal de que estamos construindo a nossa família sobre a areia. Se Deus é o centro, se a palavra de Deus é o centro das nossas atenções, das nossas decisões, quando vamos tomar decisões, a gente consulta a Deus, consulta a palavra, consulta a Deus em oração, é sinal de que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, lembra? Mas se estamos fazendo o oposto, se a gente toma a decisão porque a gente quer, porque simplesmente a gente acha que é bom para nós, acha que é melhor para nós, acha que é melhor para nossa família, aí estamos caindo no erro de estar construindo a nossa casa, a nossa família sobre a areia. Mas que hoje, diante de tudo isso, nós possamos mudar os nossos comportamentos. A nossa conclusão faz essa pergunta: qual destes dois modelos de família a sua família representa? A que está firmada sobre a rocha ou a que está firmada sobre a areia? Apesar das crises, das dificuldades, é possível vencer e superar os desafios familiares, mesmo que você tenha refletido e entendido que as suas atitudes estão mostrando que você está aí construindo a tua base, a tua família sobre a areia. Há tempo de mudança, há tempo de largar a construção sobre a areia e começar a edificar sobre a rocha. Há tempo de investir, dá tempo. Jó é um grande exemplo. E rapidamente, para a gente finalizar, você já conhece a história de Jó. E aqui eu quero falar da esposa de Jó, aquela mesma que falou: abandona o teu Deus e morre, por causa do dia mau, por causa da dor, por causa da angústia. Mas Jó estava firmado na rocha, que é Deus. E quando tudo passou, ele não trocou de esposa, mas ele se manteve fiel à sua esposa. Houve perdão, houve reconciliação, houve restauração. A esposa de Jó também entendeu o projeto, o processo que eles passaram. E aí Deus deu mais 10 filhos para Jó com a mesma esposa. Isso é um exemplo de família restaurada. Não sei como está o seu casamento, não sei como estão os seus relacionamentos com filho, com sogro, sogra, parentes, não sei. Mas há esperança de restauração. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus, eu estou gravando aqui de noite, mas enfim, o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração, te dar estratégia, sabedoria e coragem para você mudar os seus comportamentos. E me incluindo nisso também, mudar os nossos comportamentos, para que nós continuemos edificando a nossa casa e a nossa família na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Amém, em nome de Jesus.